Em tempos de trevas e opressão, uma voz se ergueu para desafiar o poder instituído e defender a verdade. Martinho Lutero, um monge agostiniano inconformado com as práticas corruptas da Igreja Católica, iniciou uma revolução que mudaria o curso da história para sempre. A fé era usada como ferramenta de controle e o povo, oprimido por dogmas e superstições, ansiava por liberdade espiritual. Lutero, movido por sua fé inabalável, questionou as autoridades e defendeu a livre interpretação da Bíblia, lançando as bases para a Reforma Protestante. Com bravura e determinação, Lutero enfrentou perseguições, excomunhão e até mesmo a ameaça de morte. Mas suas ideias se espalharam como fogo por toda a Europa, inspirando milhões de pessoas a lutarem por seus direitos e crenças. A Reforma Protestante quebrou o monopólio da Igreja Católica e deu origem a diversas denominações cristãs, promovendo a tolerância religiosa e o pluralismo de ideias. O legado de Lutero se estende muito além da esfera religiosa, influenciando a arte, a ciência, a política e a própria formação da sociedade moderna. Martinho Lutero foi um homem visionário, um líder inspirador e um símbolo da luta pela liberdade de expressão e de pensamento. Sua história nos ensina que, mesmo diante dos maiores desafios, a fé, a coragem e a convicção podem mover montanhas e transformar o mundo. Este vídeo é um convite para conhecer a vida e a obra desse gigante da história, desvendar os meandros da Reforma Protestante e se inspirar em seus ensinamentos para construir um futuro mais justo, tolerante e iluminado. Junte-se a nós nesta jornada inspiradora e descubra o poder transformador da fé e da verdade. A infância de Martinho Lutero, uma jornada de fé e rigor, nascido em tempos tumultuados, 10 de novembro de 1483. Em Eisleben, na Saxônia, nasce Martinho Lutero, filho de Hans e Margarete Lutero, humildes camponeses que ascendem na escala social graças ao trabalho árduo na mineração. Infância em Mansfeld. Aos 6 anos, muda-se para Mansfeld, onde a família se estabelece. Lá, frequenta escolas latinas, recebendo educação religiosa e aprendendo latim, grego e outras disciplinas. Influência religiosa. A fé cristã molda a vida de Lutero desde cedo. Ele presencia a devoção dos pais e a rigidez da Igreja Católica, elementos que marcarão profundamente sua perspectiva, educação e busca pelo conhecimento. Aos 17 anos, ingressa na Universidade de Erfurt, buscando uma formação em direito a pedido do pai. Mestrado em artes. Em 1505, conquista o título de mestre em artes, demonstrando grande inteligência e dedicação aos estudos. Durante esse período, aprofunda-se na filosofia de Aristóteles e Santo Agostinho, questionando dogmas e buscando respostas para suas dúvidas existenciais. Uma experiência marcante em 1505, durante uma forte tempestade, leva Lutero a prometer se tornar monge caso sobrevivesse. Lutero se dedica intensamente à vida monástica, estudando teologia, jejuando e orando com fervor. Apesar da devoção, Lutero enfrenta crises de fé e angústia existencial, questionando a eficácia das práticas penitenciais e a doutrina da Igreja. Em busca de respostas, aprofunda-se nos estudos bíblicos, buscando compreender diretamente as Escrituras Sagradas. Mas quanto mais ele aprendia, mais ele questionava as práticas da Igreja. O início da Reforma. Em 1517, Lutero publicou 95 teses, um documento que criticava a venda de indulgências pela Igreja. As indulgências eram certificados que prometiam reduzir o tempo que as pessoas passariam no purgatório após a morte. Lutero acreditava que a salvação só podia ser alcançada pela fé, não pelo dinheiro. As ideias de Lutero rapidamente se espalharam por toda a Europa. Ele foi excomungado pela Igreja, mas suas ideias já haviam inspirado uma revolução religiosa. A Reforma Protestante havia nascido. A Reforma Protestante levou a décadas de guerras religiosas na Europa. Milhares de pessoas foram mortas em nome da fé. Mas a Reforma também levou a mudanças positivas. Ela inspirou o desenvolvimento da imprensa e da educação e ajudou a promover a liberdade individual. Uma das principais realizações de Lutero
foi traduzir a Bíblia para o alemão. Isso permitiu que as pessoas comuns lessem a Bíblia por si mesmas, o que as levou a questionar ainda mais a autoridade da Igreja. A morte de Lutero. 18 de fevereiro de 1546. Martim Lutero falece aos 62 anos em Eisleben, sua cidade natal, na Saxônia, Alemanha. A causa exata da morte de Lutero ainda é tema de debate entre historiadores. As hipóteses mais prováveis incluem derrame cerebral ou angina pulmonar. A morte de Lutero causou grande luto entre seus seguidores e simpatizantes em toda a Europa. A morte de Lutero marcou o fim de uma era e consolidou a Reforma Protestante como um movimento religioso de grande relevância. Lutero foi sepultado na igreja Schlosskirche, em Wittenberg, Alemanha, onde sua tumba se tornou um local de peregrinação para protestantes de todo o mundo. A igreja Schlosskirche é considerada um dos principais monumentos da Reforma Protestante e um símbolo da fé luterana. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo seguem os ensinamentos de Martim Lutero. A Reforma Protestante teve um impacto profundo na história da Europa e do mundo. Martim Lutero foi um homem corajoso que desafiou o status quo. Ele lutou pelo que acreditava, mesmo que isso significasse ir contra a igreja mais poderosa da época. Seu legado continua a inspirar pessoas em todo o mundo a lutar pela liberdade e pela justiça. Se você faz parte de uma igreja evangélica, por exemplo, agradeça a luta de Martim Lutero.